Você acredita que pensamentos negativos atraem situações negativas? E que pensamentos positivos atraem prosperidade, por exemplo? Parece muito fácil acreditar nisso, hein? Concorda? Muito bem, eu sou Maurício Góes e esta é a websérie Verdades que nos contaram sobre motivação, mas que podem ser mentiras. E qual é a verdade e a mentira dessa afirmação que pensar negativo atrai situações ruins e pensar positivo cria prosperidade? É mesmo verdade que se você tem uma consciência de uma coisa, você controla essa coisa? Bem, há um pensamento atribuído a Henry Ford que diz o seguinte: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, não faz a menor diferença, pois em ambos os casos você estará sempre certo. Eu não vou falar sobre a farsa do pensamento positivo, mesmo porque ele não é uma farsa. Eu vou falar do equívoco que é você confiar no pensamento positivo isolado. O que quer dizer isso? Vem cá. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram ações, que se forem estratégicas, gerarão resultados. Então, o pensamento positivo isolado não dá em nada. Isolado de quê? De alguns ingredientes necessários. Veja, pensar positivo ou pensar negativo é apenas o começo de tudo, apenas o start. Quer ver? Se você pensa que não vai conseguir se sair bem naquela entrevista, ou passar naquela prova da faculdade, você não vai conseguir mesmo. Mas não porque você pensou negativo, mas porque você não se preparou para a entrevista ou não estudou para a prova. Mas você que está me ouvindo pode dizer, ora Maurício, agora você acabou defendendo o pensamento positivo. Peraí, a pessoa não passou na entrevista ou na prova porque não se preparou. E não se preparou porque pensou negativo. Então, pensar positivo é fundamental. Pois é, mas quantas pessoas você já conheceu que pensaram positivo e não passaram para a próxima fase da entrevista? Quantas pessoas pensaram positivo e não foram aprovadas? O pensar negativo e também o pensar positivo isolado não dão em nada. Aliás, dão sim, em nada. Se você acha que vai tirar 0 na prova, sua profecia vai se cumprir. Você vai tirar 0. Não porque pensou negativo ou positivo, mas porque você achou que não deveria estudar. E achar que não deveria estudar não é um pensamento negativo, é apenas um pensamento, entendeu? Você poderia ter pensado positivo e não ter estudado, e não teria passado na prova. O pensamento positivo não pode ferir a variável situacional de cada ser humano. O que quer dizer isso? Não adianta eu pensar positivo que eu vou ser selecionado para jogar no Corinthians. Eu não vou ser convocado, hein? Pode crer. O pensamento positivo vai me gerar infelicidade, frustração, sentimento de culpa. Bem, mas qual é a verdade sobre o pensar positivo? A verdade é que pessoas deprimidas aumentam as chances de atrair doenças, ou tendem a piorar, né, se pensarem negativo. Muitas vezes, o mesmo que causa depressão é o que causa pensamento negativo e não o contrário. Não é o pensamento negativo que causa depressão, mas a depressão pode sim causar pensamentos negativos. Pensamento positivo em cima de uma carga emocional negativa é como você pegar e colocar o lixo debaixo do tapete, né? Mais cedo ou mais tarde vai feder. Vem cá, cérebro, veja o que já se sabe sobre isso. Olha, isso é polêmico, hein? Porque vai contra nossas crenças, e eu pensava assim até algum tempo atrás. A descoberta é a seguinte: você não é forte o suficiente para materializar, isto é, para fazer acontecer o que você não deseja, ou atrair a coisa ruim só porque você pensou na coisa ruim. Eu pensei na coisa ruim e ela veio. Mas o contrário também é verdadeiro, você não é tão bom assim para pensar positivo e atrair coisas boas. Por mais que você tenha histórias reais para relatar e provar que é possível. Sim, eu sei que alguns estão discordando de mim, que pensar negativo faz a coisa ruim se tornar realidade. Bem, vamos ver o que se sabe até agora. O que se provou até agora é que pessoas otimistas, possibilistas, de bem com a vida, dão mais certo, são mais saudáveis emocionalmente, né? E fisicamente também, vivem mais. Mas não é porque elas têm pensamentos positivos higienizados, né? Há outros fatores envolvidos, né? Entre eles,
Herança genética, herança social, humor natural, ter um propósito existencial bem definido, bons hábitos, oportunidades, expectativas realistas, alta resiliência e etc. Fora disso, não é inteligente você dizer ou pensar que pessoas que acordam cedo, dão um duro tremendo para pagar as contas, estão assim porque estão pensando não corretamente. Não dá para acreditar que os refugiados de guerras estão como estão porque não pensaram em conexão com o universo. Raciocine comigo, você tem 60 mil pensamentos por dia. 60 mil é muito pensamento. Já imaginou o que é você controlar todos esses 60 mil pensamentos? Há também uma ideia equivocada que é a seguinte: se você tem consciência, você controla. Nem sempre. Eu, por exemplo, tenho consciência de minhas frustrações, mas eu preciso de ajuda para lidar com algumas delas, entendeu? Outra ideia também equivocada: basta você transformar o pensamento negativo em positivo. Pronto! Que o caminho do sucesso estará aberto para você. É só saber transformar o negativo em positivo. Sim, pode dar certo, em alguns casos, mas na maioria das vezes é preciso deletar os barulhos da mente, acalmar as inquietações do espírito, limpar a sujeira da alma. Pare de acreditar que se você visualizar na mente, você atrairá o que deseja. Isto é, que se você visualiza um objetivo, uma meta, um desejo, algo que você quer alcançar, você atrairá o que você pensou ou que desejou. Bem, mas esta ideia é muito divulgada em alguns livros motivacionais, né? Se você visualiza, você materializa. Inclusive, já fizeram testes com 3 grupos experimentais, né, com jogadores de basquete. Olha que interessante, um grupo só treinou na imaginação. Ficaram sentados só imaginando a bola entrando na cesta com sucesso. Outro grupo não imaginou, mas treinou muito, só treinou, sem imaginar. E um terceiro grupo treinou e imaginou. Imaginação e treino. E no final do teste, o terceiro grupo se saiu melhor, né? Muito melhor, porque usou imaginação e ação. Então, qual é a verdade dessa declaração? Que se você visualizar na mente, você atrairá o que deseja. Bem, o nosso cérebro não faz a diferença entre a coisa real e a coisa imaginária. Se não fosse assim, você não acordaria com o coração acelerado depois de um pesadelo, né? O seu cérebro saberia que era mentirinha. Se você sonhou que estava sendo perseguido por um leão faminto e acordou todo suado, então o seu cérebro acreditou que o leão existia mesmo, não é isso? O cérebro é assim, o que você colocar na mente dele, ele acredita. Mas atenção, o cérebro acreditar não quer dizer que o cérebro vai materializar, fazer acontecer aquilo que ele visualizou. Posso reforçar o que eu já disse? Quando eu penso positivo, as coisas acontecem? Você pensa positivo e o mar se abre para você? Não. Da mesma forma que quando eu penso negativo, as coisas não acontecem. Mas eu estou escutando você discordar de mim. Estou ouvindo você falar, mas se eu pensar positivo e agir estrategicamente na direção certa, a coisa acontece a meu favor. Olha, corretíssimo, é isso mesmo. Mas tem um detalhe. A ação estratégica correta independe do pensamento positivo. Vou repetir para reforçar. A estratégia não depende do pensamento positivo. Esta é a grande descoberta. Veja, é claro, pensamento positivo sem ação estratégica inteligente é fracasso. Mas se você fizer tudo estrategicamente correto, tudo correto, sem o pensamento positivo, pode dar certo. O peso maior não está no pensamento positivo, e sim em outros fatores. É claro que a união dos dois faz você chegar lá mais cedo e mais rápido, né? Em resumo, você imaginar que vai entrar numa tempestade perfeita não quer dizer que ela virá ao seu encontro, ou que a sua profecia imaginada vai se cumprir. Mas então, qual é a verdade nisso tudo? Guarde então agora para sempre. A verdade é que nós temos uma mente consciente, mas o que domina a nossa vida é a mente inconsciente, que é uma força que se opõe ao que a gente deseja. E nós vamos falar nisso depois, ok? Bem, vamos ver outra mentira que pode ser verdade? É o próximo vídeo.
Muito bem, essa websérie chama-se Verdades que nos contaram sobre motivação que podem ser mentiras. Eu fiz esses vídeos com muito carinho, pensando em você. São até agora 9 vídeos. Mas eu posso lhe pedir um favor? Faça o nosso canal ter relevância. É só clicar em inscrever-se. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então um abraço no seu talento e vamos nessa juntos.